Introdução. Os dízimos existem. Antes que você tenha de ler todo o estudo, talvez seja bom adiantar aqui, logo no início, que esse estudo mostrará que não existem dízimos na vigência da fé em que nos encontramos. Para começarmos a tratar desse assunto, sobre o qual existem tantas discussões, é preciso que verifiquemos todas as menções a dízimos nas Escrituras, bem como a 10ª parte, porque são sinônimos. Dízimo significa exatamente isso, a 10ª parte ou 1/10. Algo menor do que a 10ª parte não era dízimo, e algo maior do que a 10ª parte também não era dízimo. Onde há referências a dízimos, há referências a dízimos anteriores à lei, referências na lei, e algumas referências após a vigência da lei, contudo essas últimas somente fazendo referência às duas anteriores. Mostraremos também que existem ofertas na vigência da fé, e como elas devem ser feitas para evitar toda aparência do mal, bem como o mal em si. Analisemos então as 3 situações, distintamente, colocando cada coisa no seu devido tempo e com seu devido motivo e forma. Antes da lei, na lei e após a lei. Antes da lei, o dízimo de Abruel. Aqui importa que sejamos extremamente cuidadosos com as palavras que escrevemos para não induzir entendimentos tendenciosos aos leitores. Na língua portuguesa, como em qualquer outra língua, as palavras têm um significado que precisa ser usado com correção e adequação para transmitirmos corretamente um conceito ou uma informação, porque o uso errado das palavras pode, e certamente levará, a entendimentos incorretos. Seria passada uma ideia falsa e errônea aos leitores se usássemos expressões como prática de dizimar, ou Abruão dizimava ou ainda Abruão entregava seus dízimos. Isso não é fiel à verdade e muito tendencioso, porque prática de dizimar, Abruão dizimava e Abruão entregava seus dízimos indica um procedimento contínuo e não único, como as Escrituras revelam. Redigido desta forma, estaria levando o leitor a entender que Abruão dizimou muitas vezes ou que Abruão dizimava constantemente. A própria expressão prática de dizimar passa uma ideia errônea de que tal coisa acontecia sempre, o que não é fato escritural. As Escrituras mostram um ato isolado, ainda que verdadeiro e sincero, mas isolado, de Abruão em relação a Melquisedeque, corrompido como Melquisedeque. As Escrituras mostram uma, e somente uma, entrega de dízimo, singular, de Abruel, e não mostra mais nenhuma, pelo que qualquer afirmação no sentido de que pode ser ou talvez seja ou ainda quem sabe, em relação a Abruel ter dizimado mais do que uma única vez, não passam de conjecturas, suposições, afirmações não escriturais, ou pior, adições às Escrituras de forma corruptiva, pois não podemos achar, supor ou conjecturar sobre o que as Escrituras não mostram. Como já entramos na questão do dízimo de Abruel, seria melhor abordar todo o assunto em profundidade, mesmo que abaixo seja necessário fazer referência novamente ao que abordamos aqui. Para abordarmos o assunto, precisamos considerar alguns aspectos ordenadamente. 1. Abruão pagou o dízimo uma única vez a Melquisedeque. Isto é muito simples de entender, não somente porque tal pagamento só é relatado uma única vez, em Bereshit, Gênesis 14:20, como, e principalmente, tal pagamento foi feito sobre os despojos de guerra, conforme Hebreus 7:4 nos afirma. Considerai, pois, como era grande este a quem Abruel, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Como não consta que Abruão tenha participado de mais de uma matança de reis, nem que tenha se encontrado com Melquisedeque em cada matança, é correto entendermos que houve um despojo sobre o qual Abruão pagou o dízimo, singular, uma única vez. É, pois, incorreto e tendencioso afirmar que Abruão praticava o dízimo, como se fosse coisa costumeira, ou mesmo que Abruão entregava seus dízimos, plural, como se ele tivesse entregue mais de uma vez. É correto, sim, afirmar que Abruel pagou o dízimo uma única vez sobre os despojos de guerra da matança dos reis, quando Melquisedeque foi ao seu encontro. É também importante perceber que Abruel não entregou dízimo sobre absolutamente nada de sua renda, dos seus próprios bens, mas sim dos despojos de guerra, bens esses que foram tomados dos vencidos. Abruel não entregou dízimo de suas colheitas, nem de seu rebanho, e muito menos de dinheiro. Entregou dízimo sobre os despojos de guerra que ele tomou dos vencidos. 2. O povo Yodim, judaico, considerava Abruão como o superior a todos, como patriarca da nação, sendo muito difícil reconhecerem que havia alguém superior a Abruel, principalmente Yahushua. Memorizem, por favor, este fato, pois o mencionaremos adiante e veremos sua importância. Manial 3:8-9 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vos mesmos, temos por pai a Abruel, porque eu vos afirmo que destas pedras Ulim pode suscitar filhos a Abruel.
E Elcana 8:56, 58, Abruel, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os Yaodim, ainda não tens 50 anos e viste a Abruel? Respondeu-lhes Yaoshua, em verdade eu vos digo, antes que Abruel existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Yaoshua se ocultou e saiu do templo. Note que Yaoshua se refere a Abruel como pai deles, e não como seu pai, ainda que ele tenha toda uma genealogia que passa por Abruel. Note também que a simples revelação da verdade acerca da diferença de estatura entre Abruel e Yaoshua foi suficiente para que os Yaodim pegassem pedras para atirarem nele. 3. O pagamento do dízimo de Abruel não é mencionado nas escrituras como um ato de fé, mas sim como um ato de reconhecimento de superioridade de Melquitzedek. Lendo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, acerca dos exemplos de fé, vemos os seguintes exemplos da parte de Abruel. A. Obedeceu para ir a um lugar onde deveria receber por herança. B. Peregrinou na terra da promessa. C. Ofereceu Yaotká em sacrifício. Como vemos, o pagamento do dízimo a Melquitzedek não é contado entre os atos de fé de Abruel, e como tal, os que argumentam que pagam dízimos por fé estão errando em seus entendimentos, visto que o dízimo do pai da fé, Abruel, não está contado como um ato de fé. O dízimo pago por Abruel é contado como um reconhecimento da superioridade de Melquitzedek, tipo de Yaoshua, sobre o próprio Abruel, quando a escritura diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abruel deu dízimo dentre os melhores despojos. O pagamento de dízimo único de Abruel visava tão somente estabelecer a superioridade de Yaoshua, figurado por Melquitzedek, sobre Abruel. Por isso, um único pagamento de dízimo foi suficiente, não havendo necessidade de um segundo ou outros posteriores. 4. Abruel é o pai da fé, e as escrituras afirmam que fomos enxertados no povo Yaodim, o qual Yahu considera como sendo da fé, e não da consanguinidade. Assim, pela fé, podemos nos considerar, e somos, filhos de Abruel legitimamente, como seus descendentes. Romanos 4, 17, que diremos, pois, ter alcançado Abruel, nosso pai segundo a carne. Porque, se Abruel foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Urim. Pois, que diz a Escritura? Creu Abruel em Urim, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se lhe conta recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Assim também Daúde declara bem-aventurado o homem a quem Urim atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Yahu não imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos, Abruel foi imputada a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão, ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abruel, antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que veio a Abruel, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa é anulada. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abruel, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Urim, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Nossa descendência em Abruel fica extremamente clara neste texto, sendo ele o pai, com P minúsculo, de todos os que creem. Abruel é, pois, o nosso pai, com P minúsculo, segundo as Escrituras. 5. A carta aos Hebreus foi, obviamente, dirigida a este povo, com o objetivo de tratar das boas novas numa ótica judaica, abordando todo o conhecimento que eles já possuíam das Escrituras e esclarecendo pontos de fundamental importância para eles em relação ao que se fez novo.
6. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, dos versos 1 ao 28 que abaixo transcrevo, possui um contexto muito claro de evidenciar algumas coisas que falarei após lermos o texto. Por favor, atentem para as partes em destaque. Hebreus 7, 1, 28. Porque estimou que Psaldok, rei de Shuaulei, sacerdote do Ulion, que saiu ao encontro de Abruel quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abruel separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Shuaulei, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao filho de Ulim, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abruel. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abruel, e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abruel, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedec saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedec, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele, de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Maor procedeu de Aorda, tribo da qual Melchua nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isto, se a semelhança de Melquisedec se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Ulim. E visto como não foi sem prestar juramento, porque, na verdade, aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse, jurou Yahu, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, de tanto o melhor pacto Yahushua foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Ulim, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Uma outra tradução ainda é mais enfática quando diz com outras palavras, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abruel. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedec saiu ao encontro deste. Ou seja, Levi ainda estava em Abruel, e na pessoa de Abruel pagou o dízimo quando Abraão pagou o dízimo. São destaques de contexto neste texto. A. Provar escrituralmente que Melquisedec é tipo de Yahushua, e como tal, superior a Abruel. Isto é provado com um único ato de reconhecimento de Abruel, pagando o dízimo sobre o melhor dos despojos. É também evidenciada a superioridade de Yahushua sobre Abruel quando o texto ensina que sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E Abraão foi abençoado por Melquisedec, tipo de Yahushua. Um único pagamento de dízimo foi necessário e foi suficiente para estabelecer esta superioridade de Yahushua, não sendo necessário nenhum pagamento de dízimo posterior, como realmente não houve. B. Provar que o antigo sacerdócio levítico foi substituído pelo novo sacerdócio. De Levi o sacerdócio passou para Yaorda, em Yahushua. C. Provar que os filhos de Abruel, mesmo antes de existirem, estavam nele, e pagaram o dízimo único a Melquisedec, na pessoa de seu pai Abruel.
E, por assim dizer, por meio de Abruel, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porquanto ele estava ainda nos lomos de seu pai quando Melquitzedec saiu ao encontro deste. Um dízimo único de reconhecimento, e não de tributo contínuo. Note com atenção o que o texto diz em relação a todo o povo que pagava dízimo sob o regime da lei, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, como que dizendo, pagavam dízimos, embora seu pai Abruel já tivesse pago por todos eles, pagavam por força de lei, no regime da lei, e não da fé. Como somos todos da Olialo, legítima e escrituralmente filhos de Abruel, conforme já escrituralmente esclarecido no item 4 lá acima, fica claro que estávamos também em Abruel quando ele pagou dízimos a Melquitzedec. Portanto, já pagamos, nós os que cremos, estando em Abruel, o dízimo único de reconhecimento da superioridade e majestade do sumo sacerdote eterno Yahushua, não nos cabendo mais nenhum pagamento futuro de dízimos, pois não mais estamos sob a tutela da lei, e nosso tributo único de reconhecimento do sacerdócio, segundo a ordem de Melquitzedec, já foi pago por nosso Pai na fé, de uma vez por todas, a saber, Abruel. E quem recebeu o dízimo de Abruel? Melquitzedec, figura de Yahushua, para evidenciar a superioridade de Yahushua sobre Abruel. Importante observação. É tão importante notar quem pagou o dízimo como quem recebeu o dízimo. Aqui, quem pagou foi Abruel e quem recebeu foi Melquitzedec, tipo de Yahushua. É muito importante que tenhamos compreensão espiritual sobre este conceito escritural de estarmos em alguém. As escrituras afirmam que pelo pecado de um homem, todos pecaram. Esta é a primeira evidência do conceito de que pecamos, porque estávamos no primeiro homem que pecou, Adão, que as escrituras traduzidas nomeiam erroneamente de Adão. As escrituras são enfáticas quando se trata de nossa salvação pelo fato de passarmos a estar em Yahushua, e não mais estarmos em Aaron. Fomos pregados no madeiro em Yahushua, morremos em Yahushua, ressuscitamos em Yahushua e vivemos em Yahushua. Por estarmos em Yahushua, sua vitória é a nossa vitória, sua santidade é a nossa santidade, seu esplendor é o nosso esplendor, sua herança é a nossa herança, sua justiça é a nossa justiça, e sua filiação de Yahu é nossa filiação de Yahu. As escrituras dizem até que estamos assentados em lugares celestiais por estarmos em Yahushua. As escrituras também afirmam que estávamos em Abruel como seus filhos, do mesmo modo que os levitas e todo o povo de Yahushua, e que, por estarmos em Abruel, praticamos nele os atos de fé que ele praticou, e pagamos o dízimo único que ele pagou. Somos, como filhos legítimos de Abruel, coparticipantes de sua fé e de seu pagamento de dízimo único a Yahushua na pessoa de Melquitzedec. Note que as escrituras 1. Nos atribuem pecado e perdição pelo simples fato de estarmos em Adão quando ele pecou. Nós estávamos em Adão muito antes de nascermos, pois todos descendemos dele no natural, carnal. 2. Nos atribuem salvação e herança por termos saído de Adão e entrado em Yahushua. Fomos feitos novas criaturas, e portanto, criados de novo, em Yahushua. 3. E também, do mesmo modo, nos atribuem quitação de dízimos por estarmos em Abruel, quando este pagou o dízimo único, quando então todos pagamos na pessoa dele. Assim, não depende do que nós efetivamente fizemos, mas sim, de em quem estamos. Se permanecemos em Adão, estamos perdidos. Se permanecemos em Yahushua, estamos salvos. Se permanecemos na fé, somos filhos de Abruel, e temos em Adão a total quitação de dízimo. Se voltamos para a lei, não somos filhos de Abruel e nem estaremos mais em Yahushua, então devemos pagar dízimos e obedecer toda a lei, sem esperança de salvação, porque pela lei ninguém é justificado. E Yahushua disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vos o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E Yahucana 15, 4, 5. Ora, se Yahushua nos manda permanecermos nele, é porque nele já estamos. Fora dele não temos mérito algum, mas nele temos todos os seus méritos e herança. A nós são atribuídos todos os atos de justiça de Yahushua porque estamos nele. Notem que Yahushua não nos manda dar frutos de nós mesmos, porque ele mesmo diz que isso é impossível, mas manda, sim, que permaneçamos nele para então darmos muito fruto. Permaneçamos, pois, na fé, para que continuemos filhos de Abruel e tenhamos quitado nosso dízimo único nele, e permaneçamos na fé em Yahushua para que tenhamos a filiação de Yahu que ele tem.
Ainda, antes da lei, vemos um voto feito por Yaokaf, Jacó, prometendo a Yaú lhe dar o dízimo, caso Yaú o abençoasse. Em primeiro lugar, um voto é uma ação pessoal e isolada de alguém para com Yaú, não se constituindo em doutrina. Em segundo lugar, mas não menos importante, é que esse voto foi uma negociação de Yaokaf para com Yaú, como se Yaú não pudesse abençoá-lo gratuitamente. Não lemos em nenhum verso escritural que Yaokaf tenha cumprido tal voto, embora Yaú realmente o tenha abençoado com os filhos e netos que viriam a ser os cabeças das 12 tribos de Yaoshuru. Durante a lei, embora não tenha nenhuma relação com a nossa realidade do tempo presente, quando não mais estamos na vigência da lei, mas sim da fé, é sempre bom esclarecermos os aspectos relacionados a dízimos na vigência da lei, porque os que ainda insistem em dizimar por conta da lei, perceberão o quanto estão enganados quanto às suas práticas, forma, lugares, etc., em especial aos que são viciados em citar Malaquias, cuja vigência está debaixo da lei, e não na vigência da fé. Será útil também para abrir os olhos daqueles que estão sendo iludidos por pregações de dízimos com base nos dízimos da lei. O dízimo na vigência da lei nunca foi entregue mensalmente e nunca foi entregue em dinheiro. Este é um primeiro aspecto bem relevante para os que hoje insistem em pagar dízimos em dinheiro e mensalmente, baseados na lei. Mostraremos aqui que, na vigência da lei, o dízimo só podia ser entregue no lugar determinado por Yaú, não podia ser entregue em dinheiro e deveria ser consumido pelos próprios dizimistas, diante dos levitas e com a participação dos levitas, que eram os sacerdotes segundo a ordem de Levi. Os que hoje entregam dízimos com qualquer base na lei, estão errando enormemente, pelas seguintes razões. O sacerdócio levítico mudou para Yaouda em Yaoshua, e não há mais levitas diante dos quais entregarmos dízimos da lei. Nos tornamos um reino de sacerdotes segundo Yaoshua, mas não mais segundo o sacerdócio levítico. O dízimo da lei não pode ser entregue no Brasil, nem na Europa e nem em nenhum lugar que não seja o lugar indicado, conforme veremos a seguir. O dízimo da lei não podia ser entregue em dinheiro, pois devia ser consumido pelos dizimistas na presença dos levitas e com participação dos levitas, que já não são mais nossos sacerdotes. O dízimo da lei não era entregue mensalmente. Era anual e trienal. E o mais importante de todos os pontos, nós não estamos mais debaixo da lei, pois estamos mortos para a lei e vivos em Yaoshua. Quem paga dízimos da lei está negando a fé, porque ou vivemos na vigência da lei ou vivemos na vigência da fé. Assim, não devemos retornar ao jugo de lei, de forma alguma, estando já lavados e purificados pelo sangue de Yaoshua, por meio da fé e não da lei, porque ninguém é justificado pelas obras da lei, senão somente pela fé em Yaoshua. Com que frequência e em que lugar os dízimos eram apresentados sob a vigência da lei? E o que era feito com eles? Devarim, Deuteronômio 12, 4, 14 diz: Não fareis assim para com Yaú, vosso Uru, mas buscareis o lugar que Yaú, vosso Uru, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante Yaú, vosso Uru, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vos e as vossas casas, no que vos tiver abençoado Yaú, vosso Uru. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque, até agora, não entrastes no descanso e na herança que vos dá Yaú, vosso Uru. Mas passareis o Iardaiã e habitareis na terra que vos fará herdar Yaú, vosso Uru, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então, haverá um lugar que escolherá Yaú, vosso Uru, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos a Yaú, e vos alegrareis perante Yaú, vosso Uru, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas, no lugar que Yaú escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno.
Devarim, Deuteronômio 12, 17, 19 diz: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas o comerás perante Yahu, teu, no lugar que Yahu, teu, escolher, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. E perante Yahu, teu, te alegrarás em tudo o que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Devarim, Deuteronômio 14, 22, 29 diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante Yahu, teu, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer Yahu, teu, todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que Yahu, teu, escolher para ali pôr o seu nome. Quando Yahu, teu, te tiver abençoado, então, vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que Yahu, teu, escolher. Esse dinheiro, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante Yahu, teu, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que Yahu, teu, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Embora não nos afetem hoje, na nova aliança, as escrituras mostram as seguintes verdades acerca dos dízimos sob o regime da lei, conforme os textos acima. A. O dízimo era entregue anualmente, e não mensalmente. B. O dízimo era comido pelos dizimistas, e os levitas podiam participar. C. O dízimo era levado ao local indicado por Yahu, que no caso era o lugar que ele escolheu para colocar o seu nome, primeiro o tabernáculo e posteriormente o templo. D. O dízimo não podia ser entregue em dinheiro, porque devia ser consumido. Quando alguém morasse longe, de modo que não pudesse levar vacas, ovelhas, etc., deveria vender essas coisas e levar o dinheiro, que era mais fácil de transportar. Contudo, ao chegar ao lugar, deveria comprar com esse dinheiro tudo aquilo que iria comer, beber e se alegrar diante de Yahu. O dinheiro não era entregue a ninguém, mas usado para comprarem o que iriam comer e beber, e se alegrarem diante de Yahu. E, a cada 3 anos o dízimo poderia ser consumido na própria cidade do dizimista, mas sempre cuidando para que os levitas não ficassem desamparados. Assim, que ninguém seja enganado por pregações de dízimos em dinheiro, mensalmente, ou que fique com medo de ameaças caso não paguem, porque não estamos mais nem debaixo da lei e nem debaixo do sacerdócio levítico. Os enganadores são especialistas em conseguir seus objetivos por meio de impor medo nas pessoas, escravizando-as pelo medo, em especial por meio da péssima interpretação de Malaquias. Importante observação. É muito importante notar quem pagava dízimos como quem recebia dízimos. Aqui, quem pagava era o povo, homens chefes de suas casas, e quem participava conjuntamente eram os levitas. Após a vigência da lei, não existe nenhum ensino sobre dízimos da parte dos emissários que foram preparados por Yahushua para pregar as boas novas. Não lemos nenhum ensino ou recomendação sobre dízimos na vigência da fé. Pelo contrário, vejamos alguns textos bastante relevantes sobre o assunto na nova aliança. Palavras de Cafos no concílio de Yahushua. Ora, Ulim, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo a eles o Rucaulim, como também a nós nos concederá. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais ao Ulim, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Mokeu Yahushua, como também aqueles o foram. Atos 15, 8, 11. A prática de dizimar foi abolida junto com a lei, e não pelo concílio de Yahushua. O concílio de Yahushua apenas endossou a revogação de toda a lei, tanto para os gentios, Goi, como para os judaicos, e a Odin. Mas sobre o que se referem estas palavras de Cafos no concílio? Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Yahushua.
Atos 15:5. Note que havia fariseus que haviam crido, como hoje creio que há fariseus dos tempos modernos que dizem crer, e com relação a esses foi escrito esse alerta por carta. Os irmãos, tanto os emissários como os anciãos, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Shaul, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Moqueu Yahushua. Enviamos, portanto, e ao Alda e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Rucaulim e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Atos 15:23, minutos e 29 segundos. Diz mais o texto, sobre como os gentios receberam esta notícia. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Atos 15:31. Além da fidelidade e a verdade, meus ensinamentos aqui expostos visam também este conforto a todos vocês, no qual os irmãos de Antioquia muito se alegraram, por não terem mais de carregar pesado jugo de lei sobre seus ombros. Importante observação. É muito importante notar que ninguém deve pagar dízimos como ninguém deve receber dízimos na vigência da fé. Aqui não pode haver quem receba dízimos, pelo simples fato de não haver quem os tenha de pagar. Os que recebem dízimos estão enganando aos que pagam, de modo que erram eles e erram também os que são por eles orientados a pagar dízimos. Sobre ofertas. Muito pouco temos a falar sobre ofertas, porque elas não têm valor determinado. É algo entre você e algo somente. Ninguém deve saber o que você oferta. A sua mão direita não deve saber o que faz a sua mão esquerda. Enfim, a oferta só é medida pelo amor ao próximo. Ninguém possui essa medida senão apenas Yahu, e como tal, ninguém deve saber da oferta de ninguém, e também não deve cobrar oferta de ninguém. Para evitar, não só o mal mas também toda a aparência do mal, sempre temos recomendado que as ofertas sejam enviadas dos ofertantes diretamente aos necessitados, sem passarem pelas mãos de intermediários. Certamente temos entre nós pessoas suficientemente confiáveis para levar oferta a algum necessitado que não possua conta bancária ou que por algum motivo não possa se locomover. Contudo, somente nesses casos isso deve ser aplicado, de modo que ninguém seja centralizador de ofertas ou cobrador de ofertas em nosso meio. Dar é fruto do amor, e por isso é algo que devemos muito incentivar, e me refiro ao amor, porque o dar é só consequência do amor. E como todas as coisas em nossas vidas devem ser feitas sob a direção do Rucaulim, porque aquele que é guiado pelo Rucaulim, esse é filho de Yahu, até o quanto dar, quando dar, a quem dar, também devem estar sob a orientação do Rucaulim, pois se por um lado devemos dar a quem o Ruca deseja abençoar, por outro lado não devemos dar a quem o Ruca quer reter. E que ninguém confunda, jamais, avareza com Ruca quer reter, porque essa desculpa servirá só para você, e para ninguém mais. E também não dê para tentar se justificar por obras, porque por obras ninguém é justificado. Dar e amar são inseparáveis, e a segunda é a causa da primeira. Dar por qualquer outra razão, outro porquê, não é aceitável aos olhos de Yahu. Resumo e conclusão. Antes da lei, os dízimos entregues antes da lei não foram obra de fé, pois o dízimo de Abraão foi um ato de reconhecimento, e não está mencionado entre os seus atos de fé, e o dízimo de Yaocaf foi um voto pessoal isolado que não sabemos se foi cumprido. Portanto, não se constitui em doutrina para que hoje, na vigência da fé, o pratiquemos. Na vigência da lei, os dízimos da lei eram para ser comidos e bebidos, anualmente, no templo. Se alguém quer viver sob a lei e entregar dízimos, terá de esperar o templo ser reconstruído, pois os dízimos não podiam ser entregues em nenhum outro lugar. Contudo, recomendo firmemente que ninguém se mantenha hoje sob o regime da lei, pois ao fazê-lo estará abandonando Yahushua e a salvação que só a fé pode promover. A lei jamais trará salvação a ninguém. Se, na vigência da fé, não há nenhum ensino sobre dízimos por parte de Yahushua, em primeiro lugar, bem como não há ensino sobre dízimos por parte de nenhum dos emissários em suas epístolas. Não se vê ninguém recolhendo dízimos no livro de Atos, além do concílio de Yahushua ter endossado o fim da vigência da lei. Não foi o concílio que finalizou a vigência da lei, pois foi a morte de Yahushua que o fez, mas o concílio reconheceu isso, e não incluiu o dízimo entre as 4 recomendações aos gentios, Goi, e nem aos próprios judaicos, e a Odin.